a parte mais produtiva desse grupo vai ser isso, a gente está todos juntos aqui interagindo e trocando ideia sobre esses cenários e descobrir quais cenários que são verdade, quais deles que são mentira, né? E esse último aqui que eu anotei, que é os tokens além do Sol, né? Já que tem trade sendo feito em outros tokens. Então, isso aqui é o que eu tenho de rascunho do que eu vinha fazendo. O que vocês pensam aí a respeito disso que eu mostrei até agora? Tem mais informações que, enquanto vocês me ouviam falar, vocês acham que, pô, esse cenário tem que estar aí, etc. O que vocês acham? Então, a gente não vai ter execução, né? Como assim? É, Fazer o trade realmente? Não, nessa primeira fase não. A primeira fase é legal. encontrar as carteiras Quanto que vale tempo a você pena acha copiar, né? Então ainda que está vai na demorar fase de para a análise de gente dados. seguir esse currículo que você citou? Cara, boa pergunta. Eu acho que, como eu caminhei até aqui mais ou menos, porque uma coisa é o meu ritmo, outra coisa é o ritmo da galera, né? Não adianta eu vir até aqui, sendo que a galera que está aqui acompanhando está aqui no segundo ainda, então eu não considero isso sucesso. Aí, o ideal é que todo mundo acompanhe, né? Então, no meu ritmo, eu acho que um mês a gente chega aqui. Um mês a gente faz isso aqui tudo. Quatro encontros, eu acho que dá para fazer. Mas é o meu ritmo, né? Eu não quero seguir no meu ritmo. Eu tenho que ver qual que é o nível de expertise da galera e Tá. que pode ser que demore um pouco mais, né? Talvez eu não tenha percebido, mas em qual linguagem que a gente vai fazer tudo isso? Vai ser em Python mesmo. Legal, perfeito. Python. Ah, tudo em Oi, Python. uma O dúvida. mais Pode falar. simples Desculpa. possível. Não, tem algumas bibliotecas, já tem as bibliotecas que a gente vai usar? Tem Panda para biblioteca, dados. Pandas, né? A gente vai usar o principal de todos é Pandas. Nessa primeira fase, que é encontrar as wallets, é só Pandas, praticamente. Pandas e talvez um pouco de Plotly, para plotar uns gráficos e ver de forma um pouco A gente mais vai usar visual as coisas. o Web3.py? Tá. Não, só na... E assim, eu vi que o Jats aqui acabou de perguntar, a gente vai ter execução. A execução é a parte mais simples, tá? Já fiz, já implementei a API da OneInt e outros projetos e com poucas linhas de código você chama a API da OneInt e executa uma compra, uma venda, né? Acho que a OneInt não tem para Solana, e aí a gente vai usar o Jupyter, mas também tipo, a execução é a parte mais tranquila. Difícil é a gente encontrar as carteiras que faz sentido, né? E a Então, é uma taxa de análise de trading bot. essas paradas, assim. Tipo assim, Eu acho que isso vale a pena de levar em consideração em contexto de EVMs, né? Em Solana ainda não vamos entrar ah, com taxa de gás, porque é muito beleza. irrisório. Mas é algo que a gente pode adicionar, porque eu acho que é relevante mesmo. Oi, Ian, Porque às vezes você vai um trade de $50 aí não compensa só pela taxa de gas, né? É. uma dúvida que é em geral, específica, em geral é a gente vai usar Python, né? Tipo, você acha que uma pessoa que já é desenvolvedora dá e conhece assim por cima Python, sabe o básico assim, sai de letra ou tem que ter alguma proficiência maior em Python? Vai Então, tipo, tranquilaço. se eu sou Python desenvolvedor, já manjo é bem meu. assim de uma outra linguagem, Qualquer tá, linguagem beleza, que você programa, o Python beleza. vai, Nossa, vai, Python é vai, uma vai delícia, ser mano, você é tranquilo. louco. Bom, mas e aí? Eu não ouvi sugestões do que tá faltando aqui. O que eu não tô levando em consideração que já de primeira vocês vê que talvez a gente deva considerar na hora de estar Eu não sei traqueando uma se carteira, foi dito ou né? se eu Então, perdi além aqui a de... explicação, mas com relação ao preço do token, a gente vai usar o DEX Screener, é isso? Mas e com Isso. relação, assim, minha dúvida Uhum. é, eu não sei muito bem como ele funciona, mas eu imagino que para certos tokens vá ter diferença de preço, dependendo de onde a gente olhe nele, né? Por conta de liquidez e por aí vai. A gente entra nesse nível de detalhe ou
por via de regra, assim, utilizando o Dex Screener, a gente entende ele sendo a fonte da verdade e usando somente essa fonte de dado. A gente, o Dex Screener, ele leva em consideração tudo isso, né? Ele leva todas as pools, etc. Então ele é um grande, eu não acredito que ele seja uma solução final para high performance. Então tudo isso a gente vai fazendo, não tá, a gente não estava pensando em high performance, né? Tipo assim, chegar no nível de numa pool o preço tá X, na outra o preço tá, sei lá, 99%, 1,9% mais barato, coisas desse tipo. Isso já é ultra performance no detalhe, né? Pode ser que na pool da Radium ele vai estar mais barato que na pool da, sei lá, da Orca, coisas nesse detalhe. Então aqui a gente vai se atentar mais à carteira em si, mais aos trades, às escolhas que esse trade, que esse bot está fazendo de comprar e de vender, né? Na hora que a gente for para execução, aí a gente pode levar em consideração isso, as diferenças, onde é que tem os melhores preços. É por isso que eu gosto muito de utilizar agregadores, como o Jupyter na Solana ou a OneInt para EVM, né? Porque aí ele já vai buscar a melhor Ô, rota Ian, para a Entendi. gente, Show de entendeu? bola. tem análise de trade, tem vários tipos de indicadores, né? Você pode colocar, por exemplo, eu não vi quais são os indicadores que a gente vai por aí, mas a gente, por exemplo, drawdown. Drawdown é um indicador importante de uma estratégia de trading. Aí, por exemplo, ganho médio por trade é importante ter também. Mas quais são as Sim, métricas que você vai utilizar para definir que uma carteira é melhor que a outra? essa é uma ótima pergunta. Ela é uma pergunta que eu não respondi sozinho. Não Tá, consegui pensar assim de como que eu defino uma carteira que é tipo uma carteira que teve um lucro X nos últimos 90 tá. dias. Eu não sei mesmo, assim, eu acho que alguns insights assim que vêm é meio que a média do loss, entendeu? O tamanho dos loss de uma carteira. Então, se eu tiver uma que nos últimos 90 fez, sei lá, 100%, mas Tá. a sua média de perca foi, não sei, 2%, enquanto a outra fez Per- 130, mas a sua média de perca é 15, então ela fez mais dinheiro, mas perdeu muito, É, quando perde, então perde muito mais então também, entende? isso aí tem que ver com bastante cuidado, porque a gente pode, eu aprendi a codar Python justamente fazendo uma plataforma de análise de trades, tá? E eu coloco porque eu faço Legal. trade no mercado americano manualmente, tá? Todos os dias. É, Só que, Uhum. e aí como minha corretora é uma bosta, ele não dá nenhum tipo de análise, eu tive que fazer todas as análises que eu queria em Python. E assim, eu fiz um sistema inteiro de análise de trading, tipo, em Python. Mas assim, são os meus trades com os dados que puxam da minha ferramenta, da minha corretora. Talvez a Uhum. gente pode, em algum momento, quando a gente for caminhar para fazer os análise dos dados, quais são os indicadores que a gente precisa, a gente pode tentar fazer um bem bolado aí, porque eu tenho, cara, é muita coisa, deve ser análise de muitas coisas para avaliar. Porque não adianta nada, por exemplo, pode falar. Exatamente. O que eu pensei, não, é adicionar aqui assim, o que eu pensei é, cara, quando a gente vai para análise de dados de portfólio, né, performance, são tantas possibilidades e tantas métricas e tantas coisas, e tudo isso vai girar em volta de uma seed, né? Quais são os dados em cima do qual eu vou procurar isso, que é Uhum. basicamente o histórico de trades. Então, isso aqui é histórico de trades, que a gente tá, essa primeira fase aqui é basicamente isso, né? Ó, buscar as transações, buscar o preço do token, quando comprou, quando vendeu, se lucrou, se perdeu. Eu acho que é um É, pouco assim, é a base da base da base. Não sei se o meu approach tá, sabe, se eu talvez eu já esteja adicionando coisas aqui, esse lucro, prejuízo, não sei. Pode ser que tenha coisas assim que já caminhou para uma direção que fugiu um pouco do primeiro propósito, mas acho que a ideia principal é, cara, vamos conseguir extrair os dados tá. necessários para a gente Outra começar a pergunta fazer agora. pergunta, né?
Por que a gente precisa do DEX Screener, sendo que os scanners eles vão dar o valor total do trade e a quantidade de tokens? A gente já não vai saber o valor aí? Não, isso é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Eu tava usando o Dex Screener na metade do caminho, mas depois eu percebi Não que talvez ele precisa. nem fosse ser tão Não necessário, até precisa porque ele dele. não dá preço histórico. Ele, no final das contas, não precisa, a gente consegue calcular. E aí, o que me restou, assim, de motivação de manter ele é mais pelo metadado de conseguir pegar quando o token foi criado, assim, para conseguir filtrar. É fácil Ah, se é shitcoin ou se é token, ou se é altcoin, entendeu? Por causa que a gente consegue puxar ali, só quero os trades que foram, sei lá, não, legal. criados Isso é esse legal, mês. isso é legal, Aí a isso é gente legal, vê, isso é caraca, isso legal. aqui é super, entendeu? O tanto que a única coluna aqui nos scripts que eu Não, estava usando que eu e dá deixava para era ter por outra só coisa também, né? quando foi Porque criado o token. não adianta nada um token de baixa liquidez também, né? Então dá para o DEX Screener, dá para usar isso também. Tipo, a gente coloca um filtro. Exato. Tantos dias e tanto de Uhum. liquidez. Infelizmente o Dex Screen não nos dá, infelizmente o Dex Screen não nos dá, pelo menos no pago, não nos dá histórico, né? Então eu não consigo puxar historicamente o volume, etc. E são dados que eles vão ser muito, muito relevantes quando a gente for descer, assim, Beleza, detalhes, maneiro. né? Vambora, tô animado. Fechou. Mais alguém tem ideia aí? O Nicolas quase que não conta. Ele já tinha 50 bots sob gestão aí. Vamos ver o que, Como que que, você vai que a conseguir galera tá. filtrar, por exemplo? A gente tem aí dentro de blockchain, temos vários bots, snipers, que eles meio que são scans, que faz você seguir, né? Existem os golpes aí, né? Exatamente para pegar os copy traders, né? Existem bots que ele faz Uhum. você seguir por conta da manipulação, só que é um trade fake, né? Você já chegou a se deparar com isso alguma vez? Uhum. Não, uma vez que eu conversei com o Dani, ele até falou sobre isso. E isso é algo que a gente vai ter que pensar, assim, buscar se a gente vai cruzar histórico de outros traders, né? Eu já conversei com um dev que tinha um bot desse tipo, que era um bot de copy trade, e o que eles fizeram foi meio que construir sinais, né? Então, vamos supor, ele tinha assim uma carteira, ó, essa carteira aqui, X carteiras ali, 5, 6 carteiras que eles seguiam, e quando as 5, ou tinha um indicador assim, né? Tipo, pô, 3 carteiras das 5 que eu sigo compraram esse token. E aí eles pegavam mais metadados sobre esse token, né? Se ele foi listado em algum dos launchpad, se ele era um token recém-criado, quanto tempo ele teve de liquidez, às vezes tem um requisito mínimo, eu só entro em tokens que foram criados há pelo menos 2 horas com X volume de liquidez e que 3 dos bots que eu sigo entraram. Então, a gente consegue deixar as coisas mais sofisticadas, né, para conseguir, enfim, não cair em situações como essa de bot fake. E eu acho que isso também, o caminho mais curto, eu acho que é no histórico mesmo. A gente vai acompanhar histórico de bots que entraram, porque vocês viram, ali tem 40 trades, né? 40 mil trades. Então a gente, pô, será que um bot conseguiu ser fake em, tipo, sei lá, 20 mil trades? Cara, é muito trade, entendeu? Então são dados que são respostas que eu ainda não tenho, mas eu acredito que juntos a gente consegue ir descobrindo. Assim que a gente começar a chegar nesses casos, a gente consegue, sei lá, buscar padrões e ver o que outras pessoas fizeram, né? Então eu tenho contatos com outras pessoas que fazem isso e que a gente consegue buscar essas respostas, né? Você tá falando, Ferraz? Eu acho que eu não tô ouvindo. Só tá verdinho. Acho que não. Bom, todo mundo aqui tem Python instalado na máquina? Ou, na verdade, não. Vamos pelo caminho mais fácil. Eu acho que o mais fácil para todo mundo é utilizar o Google Colab. Você não tem que instalar nada, já está tudo pronto, já está tudo aqui, fica no seu Drive. Então, esse grupo de estudos aqui, ele é bem facilitado para quem tá entrando aí. Não exige requisitos avançados de programação. Python é para beginner.
As ferramentas que a gente vai utilizar são ferramentas simples. Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem aí. Então, eu vou ler as perguntas aqui, as respostas no chat, né? O Marcos e o Ernesto acho que falaram de Go. Não, o Marcos. Não, vai do programa Go, Python vai ser bem tranquilo. Galera, tem alguém aqui que tá só ouvindo, só acompanhando e não vai realmente, enfim, codar e tentar fazer o que a gente está fazendo aqui? Quem aqui tá só para aprender no modo passivo? Manda alguma coisa no chat aqui. Silvão, o Tito falou também que vai tentar fazer, mas é noob. Cara, é muito importante vocês mandarem aqui para que a ideia é que todo mundo consiga entender e acompanhar. Aqui não vai ter nenhum rocket science. Ó, o Gabriel falou que tá sem microfone. Agora sim, bastante gente digitando. Finalmente, não tô sozinho, só com o eu pensei microfone também na o sala e trem. com o João. Eu falei, se ele for aqui fora, Oi? né, menino? Francinildo, seu Aí ela microfone comeu tá alguma aberto aí, fruta? Francinildo. Alguém comeu fruta aí na casa do Francinildo. Valeu. Boa, Israel tem pouco conhecimento, mas é isso aí. Legal. Ó, a Sônia vai participar. Legal, gente. É isso aí, é para vocês participar. Aproveitem esse momento para aprender. Eu tenho uma disposição enorme para ajudar quem está começando agora, quem não tem. Então, se você tem medo, vergonha, você vai estar perdendo uma oportunidade enorme, porque tem gente que é boçal e não tem disposição para ajudar quem está começando. Eu tenho muita disposição. Então, manda aí no chat qualquer dúvida que você tiver. Primeiro passo agora é entrar nesse link que eu compartilhei aqui, o Google Colab. Vocês não vão precisar instalar nada, já está o ambiente prontinho, é só copiar o que eu estou fazendo. Então, vou só postar mais uma vez aqui o link aqui. Entrem no Google Colab e vocês vão provavelmente cair nessa. Deixa eu ver o que acontece se eu entrar na página principal. Vocês vão criar aqui ó, em New Notebook e vai começar um notebook novo. Provavelmente caiu aqui onde a gente estava no começo, né? Então, dentro dos notebooks dá para a gente criar dois tipos de células. Uma é código, a padrão é código, né? Primeiro, ó, dá até para gerar com AI, caraca, não sabia que dava isso. Dá para a gente usar AI dentro do Colab, que legal. E dá para a gente criar texto, né? Então, texto é aqui onde a gente coloca coisas desse tipo aqui. Os to-dos, anotações, explicações para problemas. Então, a ideia do notebook é realmente ser um borrão, um caderno aqui, você vai escrevendo. É maravilhoso para codar por causa disso. Dá para você escrever muito texto. Então, a gente vai usar as principais bibliotecas aí que são de dados. A primeira de todas é o Pandas. Então, é muito comum utilizar essa nomenclatura aqui. Então, você vai escrever aí import pandas as pd, porque aí você não precisa ficar escrevendo pandas toda hora, você escreve só pd e já está lá. Outro é o numpy, que é para a gente trabalhar com matrizes. Então, você vai utilizar o numpy as np. Você não vai precisar manipular matrizes na mão, porque o próprio Pandas já manipula isso, mas é bom a gente ter o NP instalado, importado dentro do projeto, por causa de campos vazios, né? A gente vai poder usar isso aqui, que é o np.num, que é quando tem dados vazios, e isso é muito útil. Vocês vão ver ao longo do caminho por quê. Além desses dois, a gente vai usar o requests, então, para a gente poder fazer chamada na API da GraphQL, que é essa API que a gente vai estar utilizando para puxar os dados da Solana, né? A gente poderia chamar diretamente os endpoints da Solana, mas os dados vêm muito crus, vêm muito desestruturados e daria muito trabalho para a gente organizar esses dados, montar as coisas do jeito que a gente quer. Então a gente vai pegar a coisa um pouquinho mais mastigada. No plano gratuito já dá para fazer bastante coisa, mas se a gente for escalar para um level muito avançado, pode ser que precise pagar. Eu acho que
Nossa, vai demorar para a gente demandar, ter que comprar a API. No gratuito dá para fazer muita coisa. Então a gente vai precisar do requests. O que mais? A gente vai precisar manipular dados de tempo. E a principal biblioteca para Python é o datetime. Então, mas ela tem tanta ferramenta que a gente não precisa importar tudo que tem dentro do datetime. A gente vai precisar só de duas coisas. Por isso a gente vai usar esse import aqui, que é o from datetime import datetime, que é o formato de datetime, né? Então, dentro do datetime a gente tem timestamp, a gente tem um monte de coisas, e a gente vai usar somente o datetime e o time delta, que é para poder fazer cálculos com o tempo, né? A gente, com o time delta, a gente consegue... Olha lá, o que é isso? Tá certo, Ian, essa import requests aí from datetime, não entendi. Eu não manjo muito de Python também. Por que? Eu não entendi. Ah, É porque... Não. Não, ele tá certo. O request está certo. O lance aqui, pelo jeito, o datetime não vem instalado. Aí a gente vai usar um pip install datetime. Nossa, o datetime não vem instalado? Que estranho. Nossa. Time delta, valeu. Aí. Ó, mas ele deu já satisfied, porque já estava instalado, né? Então, com o time delta, a gente consegue fazer mais, menos dias e tal, somar com datas, né? Então, vamos salvar algumas variáveis aqui. Agora vocês vão precisar entrar nesse site aqui do build GraphQL e pegar uma chave de API. Então, a gente vem aqui, deixa eu mandar o site aqui antes para vocês, né? Isso aí, Jats, pode escrever como eu estou fazendo. Quem tá só ouvindo sem copiar nada vai aprender alguma coisa, mas está perdendo uma oportunidade grande, porque quem está ouvindo e copiando exatamente o que eu estou fazendo vai estar absorvendo ainda mais. Que não precisa vocês inventar nada aqui, só copiar o que eu estou fazendo. O importante é a gente discutir, né? A gente pensar, pô, se eu fizer alguma coisa aqui que, caraca, isso não fez sentido. Enfim, a gente ir iterando aí e fazendo juntos, né? Então agora vocês precisam entrar aqui nesse site do Build GraphQL. Clica em Login, Sign Up e vai pedir para você fazer login, né? Eu vou conectar com o Google, vou usar a minha conta pessoal. Vocês podem conectar com o Google na conta de vocês. E aí eu tenho duas chaves que eu já tinha criado, mas eu vou criar uma nova aqui para vocês verem como é que funciona, né? Então, vocês podem dar um nome para essa chave de API, pode ser, sei lá, Study Group. We're all gonna build it. W3D Study Group, por exemplo, pode dar o nome que vocês quiserem. E pronto, aqui gerou a API Key, né? Então, eu vou desativar essa API aqui, então não adianta vocês copiarem a minha, que ela não vai servir. Vou apagar ela agora. Então, vocês devem criar a chave de vocês e copiar ela. Bom, deixa eu refazer aqui para vocês verem como que vocês devem fazer, né? Então, vem API Key, W3D Study Group, colou, e aí você copia essa chave de API aqui e você vai colar aqui dentro do seu código porque você vai utilizar ela, né? Pensar aqui como é que vocês vão fazer para usar isso da melhor forma, porque quando a gente está dentro do ambiente de VS Code, a gente utiliza o env. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar env. Deixa eu pensar para não deixar jogado no código. Como é que a gente pode fazer isso dentro do Google Colab? Alguém tem uma ideia? Tem uma chavinha chamada Secrets. Talvez seja aí, não? Uma chavinha do lado do Google Colabs lá. Uhum. Realmente é uma ideia, mas olha só, eu estou olhando o meu código aqui, pode ser que a gente consiga só no modo super gratuitão, que é até sem chave de API, cara. Só chamando a URL deles direto. Deixa eu fazer um teste aqui. Então,
Aí, se a gente precisar da API, a gente usa o secrets. Então, a gente vai ter essa URL aqui. Aqui é a função que a gente vai reescrever do zero, mas eu vou utilizar ela aqui. Alguém tem um endereço de carteira da Solana aí que queira brincar? Ou vamos usar uma minha? Pegar uma carteira de teste que eu tenho aqui do BonkBot. Será que se eu passar aqui, vamos ver se ela vai trazer as transações pra gente ou se ela vai pedir API key. Acho que ela não vai pedir API key, cara. Olha lá, nem precisa da API. Só no modo gratuito a gente consegue já. Então eu vou apagar. Não, eu tava só testando. A gente vai escrever a função do zero aqui. Então vocês podem só criar uma célula aí e salvar a URL que a gente vai estar fazendo as chamadas, que é essa aqui, query.graphqlana.com. Então a gente vai estar chamando esse endpoint aqui da GraphQLana. E aqui é muito legal porque eles têm um playground. Então aqui dentro do playground a gente consegue montar as queries do jeito que a gente pode testar as coisas que a gente quer fazer antes de realmente ir lá para o código, né? Então, para quem não conhece GraphQL, quem aqui nunca ouviu falar em API, não sabe nem o que é uma API, só tá tipo assim, bem novo aqui, para eu saber o nível de detalhe que eu explico. Ó, Wederson, tem mais alguém que não sabe o que é uma API? Reage na mensagem do Vini aqui, você não sabe o que é uma API. Ó, sabe o que é uma API, eu sei o que é uma API, eu reagi com positivo. Eu sei, mas tudo bem. Você sabe, você tem uma noção? Boa! 10 pessoas sabem. Agora tá dando interesse, galera, de dar essa aula geral interagindo. Ó, 14 pessoas, 15 pessoas. Geral sabe o que é uma API. Bora. Então, uma API normal, a gente faz uma requisição e ela retorna dados, né? Você chama, é uma interface de programação. Você chama e ela retorna os dados que você quer. Uma API GraphQL, ela te permite você passar o esquema, o formato dos dados que você quer. Então, numa chamada comum, vamos assim dizer, de API, porque GraphQL é uma coisa mais recente, né? Se você faz uma chamada normal, ele retorna uma pancada de dados que você nem precisa. Às vezes, pô, eu quero só, por exemplo, estou chamando, passando o endereço da carteira e eu quero só o timestamp, só os números dos blocos quando essa carteira fez transação. Digamos que eu estou passando aqui o endereço dessa carteira para a API e eu não quero um monte de coisa, eu quero só os blocos quando ela fez transações. Numa API normal, quando você faz essa chamada, ela vai retornar um monte de coisa, ela vai retornar absolutamente tudo que ela tem, né, naquele endpoint, naquela URL, porque eu pensei da gente até hoje apresentar o que a gente vai usar, que tudo vai girar em torno do GraphQLana, que é de onde vem os dados, e aí vai ficar de lição de casa para vocês darem uma brincada com isso aqui e verem como que vocês podem retornar os dados, né? Então, resumo, numa API normal retorna um monte de informação que você não precisa e quando você está usando o GraphQL você consegue especificar os dados que você quer, né? Então, se eu tiver aqui for construir, eles têm até tem a documentação aqui, ó. Se eu vier e, pô, eu quero pegar, sei lá, token transfers. Eu posso montar essa query aqui, ó, eu sei que dentro de um token transfer vem todos esses dados aqui. Vai vir de quem veio, o endereço do token, para quem foi, o amount e o amount USD. Se eu não quiser pegar aqui, ó, dentro de um token transfer, eu não quiser pegar tudo isso aqui, eu quiser saber só quem mandou, eu simplesmente passo o único parâmetro aqui, que é o from user. Ele até já me dá a sugestão aqui, e a única informação que vai vir é o from user. Então, a gente pode montar as coisas do jeito que a gente quer. Vamos pegar o meu endereço aqui, deixa eu zerar isso aqui, né? Então, a gente vai utilizar, vou montar uma do zero aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o endpoint de account, que é esse aqui, então é um query account, e a gente vai pegar as informações de accounts. Então, como a gente não vai pegar todas as accounts que existem dentro do ambiente da Solana, a gente especifica, a gente cria aqui o account, e ele tem dentro do account ele tem o parâmetro, como vocês podem ver aqui, ele tem o parâmetro address, né? Então eu criei aqui, ó,
Não dá para eu voltar aqui, mas eu criei cliquei dentro de account e abriu todos esses parâmetros que tem dentro de uma account. E eu vou filtrar. Então eu vou colocar que eu quero somente address quando eles forem iguais a esse endereço aqui, que é o endereço dessa carteira específica aqui que eu tô utilizando, né? Então aqui eu estava usando outra carteira. E se eu colocar assim, não especificar nada, ele não sabe nada. Tipo, tá, você quer uma account desse address, mas o que você quer? Que dados que você quer? Então, se eu abrir uma chave aqui e dizer para ela que eu quero, por exemplo, transactions, aqui ó, eu quero as transações dessa carteira e de cada um desses dados de transações, se eu clicar aqui em transações, eu consigo ver os tipos, os argumentos que tem dentro desse dado transação. Então, a gente consegue passar o after, o commitment, o first e o type. Então, imagina se essa carteira tem, sei lá, 10.000 transações, tem 15, nesses bots aqui, 30.000 transações. Eu não quero puxar, a API nem me deixa puxar 30.000 transações de uma vez só. Eu tenho que passar o parâmetro first. Então, eu vou colocar, por exemplo, first 10. Eu vou estar dizendo para ela que eu quero as primeiras 10 transações. Então, ele vai me trazer somente as primeiras 10 transações dessa carteira. Pô, ela não tá me deixando retornar aqui, essa documentação tá meio bugada. Mas vamos lá, eu consigo filtrar também os tipos, né? Então imagina se essa carteira enviou transação, fez mint de NFT, fez um monte de coisa e a gente não quer essa montoeira de coisa. Eu quero saber quando que ele fez uma compra ou uma venda. Eu consigo filtrar isso pelo tipo de transação. E o tipo de transação que a gente vai utilizar de filtro aqui é o swap. Então, para quem conhece o DeFi, sabe que um swap é quando você troca um token pelo outro. Então, nisso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer as primeiras 10 transações do tipo swap. E aqui eu posso passar o tipo de dado que eu quero. Como é que eu faço para ver uma transação? Quais são as informações que tem dentro de uma transação? Se eu clico aqui em Account Transaction, eu consigo ver. Ó, eu tenho date, eu tenho description, eu tenho native transfer, signature, source, timestamp. Então a ideia é que vocês brinquem com isso. Vai colocando cada um aqui, ó. Vamos colocar o timestamp. Vai colocando cada um desses dados aqui para você ver o que retorna e você ir brincando com isso. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos pegar as 10, vamos pegar uma transação só. E eu clico aqui para executar, ele me trouxe, olha só, o último timestamp dessa transação é esse aqui. Mas vamos colocar uma coisa a mais, timestamp não, é muito inútil, eu não tenho o que fazer com isso. Vamos usar o signature. Se eu coloco o signature aqui, opa, eu já tenho o endereço de transação. Então, o que eu faço? O que eu posso fazer com o signature? É basicamente a hash, né, dessa transação. Se eu pegar essa hash e entrar aqui no SolScan, vamos entrar aqui no SolScan da Solana e colar aqui o endereço dessa transação, ó, aqui ó, a hash da transação eu já consigo ver. Então eu sei que o timestamp dela, qual que era? Cadê o timestamp dela aqui? 17/12/06. Ó, aqui, cadê o bloco? Aqui o timestamp já está no formato humano, né? Mas se a gente jogar isso aqui e traduzir de timestamp para datetime, a gente vai chegar nessa informação, o human readable, né? Que é lida por humano, que é abril e tal. Então aqui a gente vê que tem essas transações aqui, ó. A gente trocou essa carteira, que é a minha carteira, foi uma venda de Pundo por 0,25 Sol. Né? Então, isso foi na primeira transação. Se eu colocar aqui nas primeiras 10 transações, ele vai trazer as primeiras 10 transações dessa carteira. Ó, tem um monte de transação. Se eu pegar essa outra hash aqui e jogar aqui, eu vou conseguir ver o que é essa hash aqui. Que transação que foi essa, né? E foi uma transação onde ó, eu comprei 0,1 Sol dessa moeda EGG, que era uma shitcoin das braba. Então, se eu for colocando mais informações aqui, como token transfers, vamos usar o token transfers para ver o que é o token transfers. Se eu colocar aqui e der um play, ó, como eu não especifiquei, ele puxou tudo. Ó, ele já colocou um monte de informação que tem dentro do token transfers. Então, quando tem esse colchetes aqui, quer dizer que tem dados dentro desse formato. Por exemplo, description é só uma string. Description não tem nada de nada dentro, é só uma string. Mas quando tem esse colchete e é clicável, eu consigo ver quais são os parâmetros dentro dele. Então eu tenho de quem, o E 2 endereço, minutos. um monte de informações aqui. Então,
Deixa eu dar só essa última aqui, que vocês vão entender o último exemplo. Então, description. O endereço da carteira trocou tantos tokens, pundo por isso aqui. Então, galera, brinquem com essa API aqui. Vou voltar aqui no começo para vocês verem como que vocês montam queries e fiquem puxando, brincando, puxando dados aí. Aqui, ó, você clica aqui em API Playground e vai abrir esse Playground aqui. Aqui do lado está a documentação, não precisa criar conta, não precisa fazer nada, só clicar, vir no Playground e brincar. Dá para você ver, ó, a coleção de NFT, dá para ver praticamente tudo que você puder imaginar de dados de carteiras, você consegue navegar aqui dentro e ir colocando aqui, montando, né? Então ele vai te dando os parâmetros que você pode extrair e você vai dando play aqui e vai gerando os dados e vê, opa, cheguei nos dados que eu quero, copia isso e cola dentro do código e simplesmente trabalha em cima dos dados. Então você tem essa flexibilidade de montar aqui o tipo de dado, quais são os dados que você quer extrair e depois simplesmente se preocupar somente em manipular esses dados e não tanto em ficar extraindo eles, né? E pô, precisou de um outro dado, volta atrás, modifica a query, puxa de volta. Então isso nos dá grandes poderes. E é isso, galera. Brinquem com isso, porque no próximo encontro a gente já vai mais além aí. E isso é basicamente os requisitos que a gente vai precisar para brincar durante esse grupo de estudos. Tem um notebook Colab aqui, um notebook criado aqui dentro do Colab, e uma noção básica de como o GraphQL funciona. E aí a gente vai avançar aí nas próximas aulas. Espero que tenha dado para vocês entenderem a proposta ou a direção do que a gente está querendo fazer aqui. E quem tiver dúvidas pode utilizar aqui, ó, o canal DeFi. Então, as discussões desse grupo de estudos a gente vai utilizar dentro do canal DeFi. Aqui, deixa eu mostrar para DeFi? vocês nesse meu último minuto aqui. Aqui, ó. Canal DeFi. É trading, né, cara? Eu acho que não faz sentido criar um canal novo aqui. Vamos utilizar o DeFi, pois é trading bot, eu acho que é DeFi. Ah. É melhor a gente, né, utilizar um canal que já está criado aqui. Se você não está vendo esse canal aqui, clica em Choose Your Group e clica em DeFi. Aí vai liberar aqui e aqui a gente pode... Ó, vou colar aqui o GraphQL e eu vou deixar umas perguntinhas aqui para vocês responderem. Depois dá uma olhada ali, galera, e responde as perguntinhas sobre esse encontro de hoje aí. Fechou?